Olá, meu nome é Suzy Monteiro, tenho um blog aqui hospedado no Manchete RJ e hoje, encerrando o mês da mulher, eu estou recebendo três mulheres muito especiais que vão contar um pouquinho dos desafios e da experiência delas nesse mundo que, infelizmente, ainda é tão machista. Eu estou recebendo a Débora Mata, que é a primeira comandante da Guarda Municipal de São Francisco de Itabapoana, Cláudia Leonora, que é jornalista, ativista, e Mariana Lontra Costa, que é a primeira presidente da OAB Campus. Então, vem com a gente para acompanhar essa conversa que vai ser muito boa. Vou começar por Débora, né, que está mais recente nessa função. Débora, como é que você, quantos anos que você tem? Você é funcionária de carreira lá de São Francisco, correto? Correto. E quanto tempo que você tem de profissão e como é que você está vendo esse desafio de comandar, né, uma guarda municipal que a gente sabe que ainda é majoritariamente masculina? Bom dia, Suzy. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Então, Suzy, eu tenho 21 anos de carreira, né, de guarda municipal. Aceitei esse desafio nesse ano de 2025, né, a partir de 1º de janeiro, quando a prefeita Yara Cíntia também tomou posse e me fez o convite, me fez esse desafio, né? Porque é um mundo masculino, né? A guarda municipal, a maioria é masculina, é um mundo masculino. É um desafio muito grande, porque enfrento muitas das vezes discriminação, né? Mas eu aceitei o desafio e dia após dia, né, nesses 3 meses que eu estou à frente da instituição, eu venho mostrando para os agentes da Guarda Municipal, aqueles, né, que estão sob o meu comando, que uma mulher pode sim, né? Ela tem competência igual ou até melhor do que um homem, porque nós mulheres, né, nós temos uma vantagem sobre os homens, né? Nós conseguimos fazer várias coisas, né? É. Então, graças a Deus, coloquei Deus à frente, né, desse desafio também. E está fluindo, o trabalho tá sendo feito de uma maneira muito boa. O ambiente do trabalho também tá diferente, porque tem um toque feminino. E é isso. É uma outra visão, né? É uma outra visão. Mariana, para você também tá aí nesse. Foi um desafio também, foi uma eleição é, dura, mas você já vinha na gestão, né, do presidente anterior, mas faz parte da OAB já há muito tempo, ativamente. Como que você, primeiro, aceitou esse desafio de se candidatar? E porque a gente sabe, né? Que tá aqui, é entrevista, tá na frente dos eventos, mas quem tá ali não sabe o corre que é para estar cumprindo aquilo tudo, ainda ter a sua profissão, ainda manter, porque você ainda, né, todo mundo tem que trabalhar ainda, e também ter essa série além de eventos, de representações que a OAB é muito cobrada e chamada para participar. Como que você viu, né, esse convite para fazer? Como é que foi construída essa candidatura sua? E esse início aí de gestão, já está tudo acomodado, já está tudo tranquilo? Como é que tá? Conta para gente. Olá, Suzy. Primeiro agradecer o convite para estar aqui, ainda mais acompanhada com duas mulheres também tão importantes e especiais, né, na nossa sociedade. O convite, na verdade, ele veio sendo construído aos poucos, veio acontecendo de forma assim, natural. Eu resisti muito até o último minuto, não por uma questão de achar que não teria competência para dar conta, mas justamente por saber que o cargo exige muito. E aí os desafios nossos, né,
das mulheres, ainda tem a questão da maternidade, conciliar a maternidade com a profissão e com um cargo que é um cargo político. A gente está à frente de uma instituição extremamente importante. E com relação a estar tudo acomodado, a mídia está aí mostrando os desafios que nós estamos enfrentando, né? São 3 meses, nem 3 meses completos ainda de gestão, mas muitos desafios, muitas situações difíceis que nós estamos enfrentando, mas eu acho que a gente está dando conta, está fazendo o dever de casa. Agradeço também a diretoria, que é muito presente, muito parceira, está sempre junto comigo, e o conselho também, e isso é realmente muito importante para que a gente consiga trabalhar muito durante esses próximos 2 anos e 7 meses que ainda estão por vir. Cláudia, você é uma jornalista, colega de profissão, protagonista e ativista. Ano passado, você teve uma iniciativa também, se candidatou pela primeira vez ao cargo de vereadora. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso, falasse um pouquinho também da sua profissão, como é que foram esses, são quantos anos? Tem mais De de profissão, profissão? 30 anos. Eu falo assim, tem mais de 20. Então conta pra gente. Olha, olá, é um prazer enorme estar aqui com essas mulheres, né? Você, Suzy, né? Mulheres tão atuantes, né, nas suas profissões, né, fazendo a diferença aqui na região. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Uma pauta que é tão importante, pertinente, que a gente deve discutir o ano inteiro, né? Sobre a nossa valorização. Eu sou uma jornalista, sou publicitária também, que sempre enfrentei esse desafio, porque no mercado de trabalho, né, foi muito predominado pelos homens. As mulheres ousaram e avançaram na formação acadêmica também, né? Hoje nós somos até tem um nível, nós temos em relação aos índices um nível superior aos homens, mas ainda enfrentamos as questões da desigualdade, né? Desigualdade salarial, desigualdade em vários campos, como você mesmo disse, na política, na economia, na saúde. Então, nós, todos os dias, são desafiadores para nós, mulheres, que queremos nos posicionar, queremos mostrar qualidade em tudo em que fizemos e fazemos. Eu, por exemplo, como você falou mesmo, tentei essa inserção no mundo da política, mas eu ainda percebo que existe uma barreira muito grande, né, em relação aos partidos que ainda não entenderam que é importante ter essa diversidade, porque nós somos diversos, né? Nós temos que ter vozes plurais em todos os ambientes para tornar uma sociedade mais justa, para combater essa desigualdade, né? Foi uma experiência muito importante, mas que eu percebi que ainda existe uma resistência por parte dos partidos e por parte da própria população, dos eleitores, que ainda precisam entender que é importante ter esse direcionamento. Eu quero uma mulher naquele espaço. Eu quero uma, duas, três, várias mulheres, né? Eu acho que a partir de agora, desse ano, deve haver alguma mudança na lei e ter uma cota para poder começar a mexer realmente nesses quadros. Porque, por enquanto, nós elegemos uma mulher, depois uma suplente conseguiu ocupar um cargo. Isso ainda é muito pouco para uma cidade com 450 mil habitantes, cerca, né, de um pouco mais. Então, são atividades que eu exerço que são desafiadoras no mundo da comunicação, mas com muita persistência, mostrando competência, a gente consegue. Claro que a gente não tem que ficar preso à questão do avanço único de uma ou duas mulheres. A gente precisa mudar ainda essa sociedade para que possa realmente avançar e diminuir essas diferenças que a gente tanto enfrenta. Existe muita desigualdade em relação à questão de classe, em relação à questão de gênero, que o Brasil precisa aprender a diminuir para poder tornar uma potência enquanto uma nação. É verdade. A gente mais de 50%, né, de eleitoras, somos mais de 50% de brasileiras, né, de todos os brasileiros, e ainda assim não conseguimos ainda
cargos de poder, né? É A gente verdade. vê como uma ou outra ainda como destaque. Se fosse, né, uma coisa que fosse natural, É. já teríamos vários e a gente estaria discutindo outras Outras, questões, esse é né? um assunto que ainda deve ser discutido muito nas escolas, as famílias também devem discutir muito sobre essa questão, porque nós estamos abaixo, e os cargos de liderança, né, são ainda a maioria exercidos pelos homens. A gente precisa realmente avançar. Nós temos conquistas, claro, né? Tivemos aí o direito ao voto, o direito à educação, uma proteção contra a violência, com a Lei Maria da Penha, a Porque o lei avanço é lento, é, né? o A avanço é gente lento, a lei de feminicídio, mas o avanço ainda é lento. Eu acho que é importante discutir isso, essas pautas têm que ser sempre, devem estar em evidência, tanto nas escolas, quanto também nas famílias, na sociedade. Eu queria só fazer uma observação também, complementando o que Cláudia Leonora falou. A OAB Campus, esse ano, ela completa 59 anos. E é a primeira vez, né, que ela está sendo presidida por uma mulher. E o detalhe interessante é que nós, mulheres, hoje, somos maioria na profissão, na advocacia. É uma Então, mudança de é mentalidade que uma temos que ter, né? exatamente, mas a gente observa e percebe, e aí a gente vê esse reflexo na Câmara também, como você Isso. falou, com a eleição mínima, né? Sim, Ínfima, ínfima. de né, uma mulher e a outra entrou como suplente. A gente vê que, assim, precisa caminhar muito ainda, porque Muito, existe uma resistência das próprias mulheres. Sim. E a gente é consegue verdade. observar isso. Às vezes ela olha, não sei se ela. Não. Não sei se ela. Ela não enxerga essa pauta como prioridade. Não é porque é mulher, Exatamente. só porque é mulher. É, porque é mulher. Porque se a mulher está se colocando naquele espaço, ela tem competência para exercer. A gente tem que acreditar mais nas possibilidades que as mulheres vão avançar, É não é? outro desafio, como vocês citaram aí. Nós mulheres, além de termos que enfrentar o grande machismo, ainda a gente muitas das vezes tem que enfrentar essa questão das outras mulheres. Porque muitas das vezes as outras mulheres não apoiam, Uhum. entendeu? A gente até brinca lá com o pessoal do trabalho que às vezes os homens são mais unidos do que as mulheres. Ainda falta isso. A gente tem uma luta muito grande pela frente, mas a gente também precisa disso, que as mulheres se unam mais, né? Que apoiem mais outras mulheres, que busquem, né, apoiar mais outras mulheres. É uma questão cultural, né? Cultural. Nós aprendemos a viver numa sociedade que o espaço é para os homens, Para os né? homens. O mundo foi feito para os homens. Não, e Então, fomenta também é uma disputa uma que às vezes não existe, não deveria existir Exatamente. entre as mulheres, né? Exatamente. Então, assim, a própria sociedade faz isso, né? De fomentar de várias formas disputas e time dividido, né? Não É vence porque jogo. eu também acredito assim, porque a missão para a mulher é muito mais difícil do que para o homem, não é? A gente tem responsabilidades, como você falou da maternidade, mas também tem outras situações. Você é provedora da sua casa, você tem que. E aí não te dão um espaço para você, por exemplo, estar dentro do seu ambiente corporativo e sentir um cansaço, um problema que você teve dentro de casa. Então, muitas vezes, isso tira a mulher desse foco, igual como na política mesmo. Enfrenta tanta violência na política, né? Que às vezes isso afasta. A mulher tem medo de se jogar nesses espaços, justamente porque ainda o ambiente ainda não é preparado para receber as mulheres, né? Débora, você estava contando aqui para gente um pouquinho antes de um episódio que aconteceu ontem, né? Que a gente, né, vê ali a discriminação, né, o preconceito contra a mulher. Mas aí eu vou dividir em duas perguntas. Uma, se nos seus comandados você sentiu ou no começo ou ainda sente ainda algum tipo de resistência, né, de que você é jovem, é mulher, então ainda existe existiu e ainda existe algum tipo de resistência.
e na população, né, ali de São Francisco, que é uma cidade, é um município pequeno, mas é um município intenso, né? Sim. Então, se você sente também da população, como é que reagiram a essa sua nomeação, né, esse seu comando feminino na Guarda? Então, Suzy, dentro da instituição, tem ainda alguns casos ainda que a gente sente um pouco de resistência, né? Há alguns comentários, como eu já ouvi há um tempo atrás, o comentário de que eu sou um elo fraco por ser uma mulher. Então, os outros que estavam à minha volta, que são os homens, né? Porque hoje eu tenho 5 supervisores. Quando eu não estou, hoje eu tenho um supervisor que é responsável lá enquanto eu estou aqui. Então, uma pessoa que está acima de mim, no caso, fez esse comentário, que é um homem, ele fez esse comentário com os meus supervisores. Ela é um elo fraco por ser mulher. Tipo assim, eles tinham que cuidar de mim, me ajudar a comandar, porque eu sou um elo fraco. E até os próprios supervisores, quando ouviram isso, não gostaram, né? Porque são pessoas que estão trabalhando comigo também há 21 anos e sabem da minha capacidade. E sabem que, apesar de ser mulher, nova e pequena, que eu até brinco com isso, eu não perco para nenhum outro homem na questão do meu trabalho, né? Não só do meu trabalho, da minha vida. Então há um pouco ainda dessa, né, de um ou outro, mas a grande maioria aderiu. Eu digo que a instituição, quase 90%, me abraçou, porque sabe, conhece a minha história, conhece o meu trabalho, essa questão de se qualificar, né, como ela mesmo está falando, a questão de estudar, de procurar se qualificar, né? Eu me formei em segurança pública, porque é uma área que eu gosto, é uma área que eu me identifico, né? Como você mesmo falei, eu tenho 21 anos de guarda, você entrou novinha, foi com 18 anos, meu primeiro concurso público. E eu, dali, a minha vida foi isso, foi focar, estudar, me orientar naquilo que eu queria, né? E a população também, eu até me surpreendi, porque foi muito bem aceito, né? Como eu falei, eu sou de lá, nascida e criada, a minha família é conhecida, então as pessoas ficaram muito felizes quando souberam, quando saiu meu nome, né, na mídia lá, falando que a Yara tinha me convidado. Eu recebi muitas mensagens, as pessoas me parabenizando, você merece, você buscou por isso, você trabalhou para isso, você é uma profissional muito boa. Então, foi bem aceito. Só uma minoria, uma grande não, uma minoria, né, de alguns colegas que ainda ficam, né, com um pouco de machismo, né, mas eu estou tirando de letra, estamos levando. Isso aí, E parabéns. vai vencendo também, né? Com o decorrer isso do aí. tempo, vai mostrando que, né, a gente não tem mais espaço para isso, né? A gente estava conversando um pouco antes, justamente falando sobre isso. A gente deveria estar discutindo outras coisas, outras pautas, e de repente a gente voltou para um lugar que não cabe mais, né? Não cabe mais machismo. Todos os homens vêm de uma mulher, né? Não cabe mais você criar um filho diferente de uma filha, porque o que você está deixando para o mundo, né? Quem é esse ser humano que você está deixando para o mundo? Que você não está criando para você está criando para o mundo. E assim como racismo, assim como, sabe, homofobia, são pautas que não deveriam mais estar sendo discutidas. A Algum tipo gente, de né? preconceito, né? Não é, a gente tem outras coisas muito mais importantes, outras conquistas, né, para ir para frente, para estar, né, discutindo ainda isso. E aí, né, falando um pouquinho essa questão, né, de preconceito, eu vou fazer aqui a pergunta para a Mariana, que semana passada a gente teve um caso aqui em Campos, repercutiu o Brasil inteiro, daquele caso daquele advogado contra uma juíza, e a gente estava conversando, falando assim, né, ali mostra que a gente é uma batalha diária. Não adianta, mas e aí não é porque ela é juíza, mas
Se ele faz, né, e se alguém faz isso, independente, se tem ou não algum problema mental, isso vai ser discutido, vai ser pensado lá na frente. Mas se fazem isso com uma juíza, que é uma figura de autoridade, imagina qual é o tratamento para alguém que está lá, né? Ou para um funcionário, ou para alguma outra pessoa. E foi uma coisa que chocou muito, porque mostra também que não adianta, assim, você tá, né, você é juíza, eu acho que depois de juíza é Já venceu na desembargador, né? vida, né? Já Venceu na tá. vida. E ainda enfrenta isso. Então, não basta vencer, não basta estudar, não basta passar num concurso que é dificílimo para passar, ainda tem assim, né? Ainda é uma vista como uma mulher e ainda é vista é uma mulher negra, então eu posso fazer. A OAB respondeu, emitiu uma nota. Eu queria, Mariana, que você falasse um pouco, você como mulher, e eu não estou nem falando só com a presidente da OAB, mas como Uhum. você, como mulher, como você reagiu, quando você soube daquilo, e também com a OAB, como é que está esse decorrer desse caso? Na verdade, são duas situações, né, Suzy? Assim, primeiro, existe uma questão relacionada ao racismo e a outra que é relacionada à misoginia, que era o que ela estava falando. Então, assim, a gente sempre se pergunta: será que se fosse um homem teria feito? É sempre uma pergunta que a gente faz. Nós aqui, né? A gente lida de igual para igual, mas não quer dizer que as pessoas lidem com a gente de igual para igual. Então, essa questão que você colocou em especial com relação se ele fez com uma juíza, não por ela ser mais importante, mas porque, querendo ou não, ela ocupa um cargo de poder. O que será que ele não faz com uma atendente de uma padaria? O que será que ele não faz com a faxineira do fórum? Que a gente fica tentando pensar as pessoas que possuem esse comportamento, como que elas agem, né, nessa situação. Nós emitimos sim uma nota, não poderíamos, né, nos omitir, até porque esse tipo de conduta ela é completamente contra a tudo que a profissão acredita, e então a gente tem sim que se posicionar. E existe um processo ético que foi instaurado, ele corre de forma sigilosa. Isso realmente tomou a mídia nacional, né? Esses Instagrams, principalmente relacionados a assuntos do direito, eu acho que todos noticiaram, justamente porque devido, acho que, ao impacto, porque a gente acaba que lendo aquilo, aquela coisa assim, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Então, é uma coisa realmente chocante, é lamentável que a gente ainda tenha que passar por isso, né? E aí a gente falando das duas questões, da questão do racismo e da questão da misoginia. E aí fica, repito, sempre essa pergunta: será que se fosse com um homem teria feito? E aí eu acho que não. Acho que não mesmo, entendeu? Então, isso são essas pautas que a gente ainda precisa discutir de forma muito básica, que, como a gente falou, as leis, né, o direito ao voto, a gente aí tem a Lei Maria da Penha, depois a lei do feminicídio, mas entende que as coisas estão sempre vindo para proteger depois, porque justamente se houver uma questão educacional para acabar com essa cultura que a gente ainda tem hoje muito, muito enraizada, isso é um processo. E como você falou, às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho 2 filhos, um casal, aí perguntam, mas você trata diferente? Eu não trato diferente, não. Inclusive, o meu mais novo, que é menino, ele, assim, se você perguntar a ele quem manda, quem manda é minha mãe, na cabeça dele, assim, são as mulheres, mas isso porque é um perfil meu e é uma educação que a gente tenta passar para ele. Também, obviamente, meu marido colabora muito nisso, porque não tem essa questão do machismo, então mostra eles o tempo todo que é tudo igual, que lá em casa é tudo igual. Então é muito importante isso, porque se não houver um processo educacional, a gente não avança.
Assim, eu sou de uma família também de mulheres, né? Todas, assim. Fui criada para minha mãe, minha tia, sou eu, minha irmã, e nós, eu tenho, né, a Helena, e minha irmã tem Lívia, e só tem um menino na família, que é Lucas. E ele foi sempre criado, isso, né, 28 anos atrás, mas ele sempre foi criado. Lucas cozinha, cuida da casa. O pai dele também era assim. Cuida, se ele tiver que cuidar da casa, se ele tiver que cozinhar. Aliás, ele cozinha muito bem. Então, a gente sempre fez isso, mostrando. E aí eu falo sempre que, como família pequena, cria todo mundo junto. É porque, Suzy, antigamente tinha essa coisa do homem ter que ser servido o tempo todo, né? Isso. Né? Então, assim, não basta a mulher só, antigamente, né? Não bastava a mulher só fazer a comida e Tá? cuidar da casa. Tem que levar o prato, Para tem que tirar o ser, prato da As mesa. né? mulheres eram criadas para o casamento. Para né? servir. Para servir para o casamento. Tanto que os homens sempre procuravam uma segunda mãe, né? É. Uma mulher, e os conflitos aconteciam porque muitas vezes, algumas vezes, a mulher já estava numa etapa mais avançada, querendo também a sua igualdade, mas o homem não estava preparado. Isso provocou uma série de problemas em muitos relacionamentos, Sim, não é? sim. Essa questão da educação é fundamental e isso também tem que partir da gente. A gente não pode Se posicionar. deixar só no papel da escola Não, para fazer isso. É um movimento que tem que ser de toda a sociedade, né? Como você mesmo falou, né? Nós somos maioria. Tem até uma filósofa que fala sobre isso, né? A Wozniak, que ela fala metade do mundo são mulheres e a outra metade os filhos delas. Então nós temos que ter um papel fundamental e com o apoio dos homens, né? Nós temos que buscar, porque não pode ser aquele embate, né? Eu sou melhor do que você, não, a gente tem que trabalhar junto, como a questão do racismo. O racismo não é uma pauta só para os negros discutirem, né? Tem que ser uma atitude antirracista de toda a sociedade, né? No caso desse advogado mesmo, eu acredito. Agora ele está numa situação bem delicada, né, no hospital, mas tem que ser banido, né, das atividades. Tem que ser banido, porque uma pessoa dessa não pode exercer uma profissão, já que ele vai lidar com pessoas diferentes, né? E isso acontece em vários setores. Existe um movimento no mundo onde as pessoas estão muito radicais Sim. e colocam muito Muito isso, radicais. né? No momento ali. Agora é um embate. Então a gente também tem que sair por embate, mas mudando, com a proposta de mudança de comportamento. É uma tarefa para o poder público, é uma tarefa para as famílias, para todas as instâncias, porque senão nós vamos continuar sempre a passos lentos, não é? A passos lentos. Mas sabe que todas eu, as instâncias. eu já vejo assim uma diferença de geração, né? Então, assim, se eu sim. pego assim a minha mãe, né? E a minha filha, que faz 18 anos agora, domingo. Quando a gente conversa com ela sobre essas pautas, já é completamente diferente. E às Verdade. vezes, em conversa com uma pessoa mais velha, entra num choque, porque já não aceita mais algumas coisas que as pessoas mais antigas tratavam como sendo normal. Os jovens, eles acham aquilo um absurdo, entendeu? Eles ficam assim, gente, assim, Exatamente. que loucura é essa? Que absurdo é isso com relação a vários assuntos, né? Tanto com relação a racismo, com relação a mulher e diversas outras situações. Então, assim, é lento, né? Porque, veja, minha mãe faz 70 anos, a minha filha tem 18. A gente tem Um hiato aí. tem um lapso temporal grande, mas pelo menos a gente não fica com aquela sensação de que está estagnado. A gente, Isso. pelo menos, a gente é devagar, mas a gente tá indo. Então, essa sensação que eu tenho, assim, que eu consigo perceber. Por isso que assim, é importante a gente discutir isso. E é E importante só uma coisa, não é mimimi, porque, né? Ah. Tem que, ai, que mimimi. Que uma que resposta preguiça muito disso. pobre. Ai. Eu acho que a gente tem que ir aí, né? Tanto os homens como as outras mulheres, se colocar no lugar do outro, né? Se fosse comigo,
né? Eu gostaria que o tratamento É. fosse assim. Eu iria aceitar, eu ia fazer uma brincadeira, né? Porque a internet também faz isso também. Ah, qualquer coisa vira uma piada e vira uma brincadeira. E nem tudo é uma brincadeira, né? É preciso ser discutido isso para que, né? Até porque o mundo está mudando muito rápido. Até É, porque, Suzy, existem brincadeiras que ofendem. E aí a sim, gente já entra na questão do bullying também. E então, às vezes, a pessoa fez uma brincadeira que a gente vê muito comentário na internet. Ah, hoje a gente não pode brincar mais, hoje a gente não pode É verdade. falar Qualquer coisa, determinadas né? coisas. Preconceito. Exato. é, E aí eu até me lembrei de uma situação, uma psiquiatra foi na escola do meu filho para conversar com os alunos, né, sobre bullying. E ele agora está no 7º ano, mas foi ano passado ele estava no 6º ano. Então, mais ou menos ali entre 10, 12 anos, as crianças têm. Meu filho chegou em casa assim, encantado com a palestra Poxa, que bom. e relatando que alguns amigos se abriram durante a conversa de coisas que eles se sentiam incomodados. Assim, eu não gosto porque falam determinada coisa comigo, isso me deixa triste, isso faz mal. E aí a psiquiatra conduzindo muito bem, doutora Fernanda Cruz, e ela conduzindo muito bem e indo, e assim, e aí a percepção do meu filho também vendo aquilo, no sentido assim, a gente tem que ter cuidado com o outro. Às vezes eu posso fazer uma brincadeira que é de mau gosto, e assim, mas será que. Pra que a gente vai querer chatear o outro? Eu falo muito isso com eles. Eu falo assim: pra que a gente vai tirar do outro o que ele tem de pior? Por que a gente não tenta fazer de outra forma? Aquela coisa de botar pilha, né? Não é que não possa brincar, pode brincar, mas a tem gente outras também brincadeiras. tem outras brincadeiras, né? Uma brincadeira que chega num ponto de uma fragilidade, que desrespeita. Pra quê? Por quê? Né? Essa questão das escolas são muito importantes, essa questão das palestras nas escolas. Nós lá trabalhamos, a gente está implantando a ronda escolar, que aqui em Campos já tem, né? Nós tínhamos lá no passado, mas questão de gestão ficou parada e agora a gente está voltando. E é muito importante as visitas nas escolas, como ela falou, da questão que eles se abriram. Eles passam a confiar, eles se abrem. E aí vem o âmbito familiar. Às vezes, esse adulto preconceituoso, ele vem lá de trás. O que ele ou foi no âmbito familiar, que ele passou por alguma situação, ou foi no âmbito social, quando ele era criança. Eles refletem isso. É o que a gente vê nas escolas. Então, a gente vai para as escolas, a gente faz um mapeamento, conversa com a direção, com os funcionários, ali a gente acaba descobrindo o problema daquela escola. Aí eu tenho um bullying, o preconceito, e aí numa palestra, no final da palestra, vem um grupinho que tem vergonha de falar para um professor ou para uma direção, procura um agente da guarda e fala: olha, eu estou passando por isso que vocês falaram hoje, eu preciso de ajuda, tem como me ajudar? E aí você descobre, às vezes tem um aluno problemático, a gente teve um caso lá, e um adolescente de 15 anos, ele tinha um problema sério com sexualidade. Ele abusou, a família, ele não tinha vínculo familiar mais. A mãe era dependente química e ele não tinha mãe mais. Aí ficava casa de um parente, casa de outro parente. E aí nessa coisa de residência, ele acabou abusando de uma prima. Aí ninguém queria ficar com ele mais, ele foi parar num abrigo. No abrigo também houve o abuso de meninas que estavam lá, ele foi parar no lugar no Degase, né? Uhum. E lá no Degase, assim, não é diferente de uma cadeia. Engana-se os menores que não, eu vou ser recolhido, só troca o nome. É uma cadeia. O ambiente é uma realidade. A gente fala isso muito nas palestras, porque às vezes a gente vai nas escolas e eles... o Estatuto da Criança e Adolescente. Não pode fazer isso comigo. Mas lá diz... Fala que vocês têm os Os deveres. os deveres, mas que eles focam muito na proteção. No direito, dos né? direitos. Eu tenho direito, não pode fazer isso comigo, eu sou menor de idade, não pode falar assim comigo, mas eles esquecem que tem os deveres também. Então, aí foi parar no Degase. No Degase é igual uma cadeia normal.
e lá ele tinha que escolher um lado. Ou era uma facção, ou era outra facção, ou ele entrava uma situação religiosa, escolhia uma igreja, ele acabou, para não sofrer nada lá dentro, não morrer, ele escolheu uma facção. Escolheu só para se manter vivo lá dentro. E aí, tirou uma foto fazendo símbolo de facção, foi parar na rede social, e ele saiu do Degás para voltar para o acolhimento. A vida dele estava correndo risco. Aí entrava a situação da escola, que não pode negar o direito dele receber educação. Aí ele tinha que frequentar uma escola municipal com outros alunos, funcionários, só que a facção rival queria invadir a escola para matá-lo. Aí você vê todo o âmbito familiar, ele totalmente perdido, está refletindo na vida desse menino, entendeu? Aí também começa a questão do preconceito. Pode ter sido no âmbito familiar, desse advogado, né? Infelizmente, pode ter sido no âmbito social. Ele vivenciou isso, entendeu? Infelizmente, é a realidade que a gente, né? Que eu vivo, né? Que eu convivo. E a gente volta para a questão da educação, né? A gente Sempre vai sempre voltando, essa porque a tecla, falta da estrutura familiar, ela está relacionada com a educação, enfim. Aí, é porque a gente falou a educação muito além da escola, Sim, né? exatamente. E aí que é importante, né, ter esse olhar também da mulher nessas relações, justamente para ela, porque ela Nós somos tem mais essa sensíveis, sensibilidade, né? exatamente. Os países que são comandados por mulheres, eles têm menos atritos, conflitos com outros, né, devido a essa percepção mais aguçada, mais detalhada, mais democrática, né, com senso de justiça. E é isso que eu acho que é importante acontecer no mundo, né? Dar mais oportunidade às mulheres para a gente. Eu até me esqueci de falar essa questão dele, da questão de abusos com outras, né? Com as mulheres, porque ele sofria abuso. Repetiu, né? Ele o que só- Eu ia até te perguntar, que eu imaginei. Ele era abusado, né? No âmbito familiar. Então, ele só refletia o que ia acontecer com ele. Que é uma coisa ainda, a gente está aqui chegando já na reta final, mas é uma coisa que infelizmente ainda acontece muito, assim como a violência doméstica contra a mulher. Eu ia até complementar isso, porque lá na OAB, nós temos a OAB vai à escola. Então, é uma comissão em que os advogados, agora eles estão até numa escola, já marcaram aqui as postagens, justamente falando sobre bullying. E é um trabalho muito bonito justamente por isso, porque quando se a gente consegue tocar o coração de uma criança para de alguma forma a gente trazer ajuda, a gente já vê que já valeu a pena. Eu estive no início do mês também numa escola estadual, que eu fui convidada pelo mês da mulher também, com o tema Mulheres que Inspiram. Então, eles queriam levar mulheres que estão com diversas profissões, né? Foi uma professora de física também, e aí foi super bacana o evento, para falar como é a profissão, o que faz e tal, enfim. Então, eu expliquei para eles mais ou menos sobre a figura, né, do advogado, da advogada, e aí entra a pergunta da violência doméstica, que eu já sei, porque eu fui superintendente de justiça do município, e na época nós implementamos o atendimento às vítimas de violência doméstica, e eu e algumas outras pessoas que trabalhavam comigo, nós tivemos a oportunidade de estar nas escolas falando sobre a violência doméstica. Sim. E nessa escola me lembrou, porque 2 alunos me fizeram perguntas muito específicas. Depois até a coordenadora me chamou, falou, Mariana, eu falei com ela, eu já sei que isso é pergunta específica, e já você percebe pela forma como foi perguntado, pela insistência, nos detalhes ali de algumas coisas, e aí a gente vê o quanto é importante, porque assim, se a gente consegue pelo menos fazer com que eles entendam, né, assim, o núcleo familiar sofre uma violência, né? A mãe tá ali sofrendo uma violência. Mas se o menino entender que aquilo não é legal, e se a menina que tá ali entender que aquilo não é razoável e que a violência tá muito além da violência física, que é isso também, que toda oportunidade que eu tenho eu gosto de dizer, que a violência psicológica ela é a primeira de todas, e ela tá associada a todas as outras. Então, é preciso entender que esse abuso psicológico também é uma forma de violência. Com certeza. A gente teve, né, que vocês sabem que eu tenho um trabalho junto aos condomínios,
semana retrasada, a gente teve uma reunião com o comando, a gente foi com um grupo de síndicos. E aí, qual foi, né, várias questões ali abordadas e tal, mas qual foi uma coisa que chamou, inclusive, a atenção do comando da PM? Foi a solicitação de palestras a respeito de violência doméstica dentro dos condomínios, porque muito grande. Ali, ainda mais que são Independente, muitos, né? aqui, Muitos apartamentos independente. ali pertinho. Não, de casas também, independente. De né, mais populares, como mais luxuosos. Não, a violência é mais democrática que existe. Mais democrática. É porque as mulheres ainda têm muito medo, né? A grande maioria das mulheres ainda tem muito medo de denunciar. Vergonha. Muita vergonha. São muitos relacionamentos Das classes sociais mais altas, mais vergonha ainda. E a questão cultural também. Muitas mulheres elas acham que elas não vão sobreviver, porque elas não trabalham. Porque eu tenho um filho, como que eu vou porque denunciar? muitos têm a dependência financeira, né? Então acaba vivendo naquele relacionamento abusivo, que eu considero, sinceramente, a violência contra a mulher uma questão é uma epidemia que a gente vive. É uma questão de Porque- saúde pública. De saúde pública, porque todos os dias a gente acompanha. Se você ligar a TV para tomar um café da manhã, para ficar ligada nas notícias, o que você mais vai ver é uma mulher levando tiro, é outra apanhando, é outra morrendo na frente dos filhos. E isso é uma questão muito urgente, Nós lá que nós temos temos que melhorar. o grupo, a Ronda também, Maria da Penha, na Guarda. Nós temos, tem a comandante Roberta Pandissé, né? Ela é responsável pela Ronda Maria da Penha. E todos os dias tem alguma ocorrência, tem alguma solicitação, ou uma mulher está sempre mandando mensagem, né, para o número, pedindo socorro, ou alguma orientação, né? Pedindo uma orientação, que às vezes ela acha que ela não está sofrendo, né? Por exemplo, a psicológica. Às vezes nem muitas mulheres acham que aquilo não é uma violência. Isso aconteceu com uma Não delegada. identifica, né? Isso aconteceu com uma delegada da DEAN, que saiu matéria no Fantástico. Foi. Ela falando que quando ela começou a se identificar e entender aquilo, então, assim, não havia dependência econômica, era uma mulher que conhece a situação, ela era a delegada da DEAN e ele ainda, nos relatos, né, que ela deu, ele ainda, assim, diminuía ela e menosprezava nesse sentido, assim, com relação a isso, e aí você vê, quer dizer, ela sabe o que é a violência, ela trabalha com aquilo, mas ainda assim, às vezes você não... Custa identificar, A né? Todo o identificar, e acho que processo até acreditar, de você fala, gente, relação será abusiva. que... Isso aí. Eu já passei por um relacionamento abusivo. Que eu não podia fazer cabelo, não podia fazer unha. Se eu falasse que eu tinha alguma coisa marcada para fazer unha ou cabelo, era briga. Eu já cortei, porque não tem como. Eu falei, Nas já escolas- É muito comum, eu né? já sei que o caminho, para onde vai estar caminhando isso. E nas escolas, você sabe que eu falo isso? Assim, tem tempo, assim, que eu não dei essa recentemente, mas tinha muito tempo que eu não ia, assim, nas escolas. Mas eu sempre falava isso, eu falava assim, olha, para os meninos e para as meninas, eu falava, olha, essa coisa de, o short tá muito curto, não quero que você use assim um que batom começa, dessa cor, não quero que você faça isso, não quero que você fale com aquele amigo. Isso não é cuidado. Isso não é legal, isso é uma forma de abuso. E aí eles começam se cutucando. né? Você faz. Porque já está. Aham, eles vão se cutucando, vai falando e você vai vendo aquela troca de olhares. Ou seja, a gente sabe que isso porque a gente precisa tentar falar essa linguagem para eles entenderem que nem sempre vai chegar, vai dar um soco, vai dar um tapa na cara, vai dar um chute, né? Que os sinais eles vão vindo de forma sutil. E até mesmo o fim dos relacionamentos. Tem que saber entender, né? Que essas perdas são importantes até para o seu amadurecimento. Sim. Porque eu assisti há pouco tempo, eu li, né, uma reportagem de uma mulher que tinha conhecido o homem há 4 meses e que se separou dele por identificar esse lado abusivo, os sinais de... E ela foi morta, porque ela saiu do relacionamento. Então, isso é o quê? É ódio contra a mulher. Sim, então, sim. é uma coisa que a gente tem que saber identificar naquele mínimo sinal para poder educar o adolescente, o menino, que não é por aí. Você vai perder, vai ganhar, faz parte da A vida. gente está num momento que a gente não sabe, né? A sociedade se não sabe lidar com a frustração. E a frustração faz parte, e a gente, né? A vida né, quem dá sorte, a vida é longa, e a gente
termina relacionamentos, aí o que a gente faz? A gente vai, chora, come chocolate, ou fica sem comer, Sofre o luto. sofre o luto e Depois segue o encara a baile, né? E segue. Tem muita mulher, tem muito homem, então assim, não tem nenhum amor é para sempre. A gente sempre fala que a gente perde pai e mãe, que são as pessoas que a gente, né, mais ama do mundo, a gente não vai, sofre e A segue. vida tem que continuar. E a minha mãe, assim, só assim, concluindo e deixando assim, um recado para, né, não é um recado, né, conselho, se fosse bom, a gente vendia, né, não dava. Mas assim, a minha mãe, como eu falei, era uma pessoa muito simples, muito humilde, mas que de uma sabedoria imensa, criou a mim e minha irmã muito bem. Mas ela falava uma coisa assim, e minha mãe nunca, nem alterar a voz, ela não alterava, só que ela falava assim: se te der um empurrão, não deixe der o segundo, porque ali você já viu, se for qualquer coisa, você acaba na hora, porque você já viu que aquilo ali não vai, né? Ela falava não vai dar bom, mas que é um caminho, são os sinais que vão dando. Então, às vezes, a gente, né? Não Aquela coisa acredita. maternal da Não gente, acredita. não, vamos modificar. Infelizmente, né, a vida não é assim, e como Cláudia falou, a gente vive hoje e é preciso que as autoridades e a sociedade como um todo pense nisso, que é um problema de saúde pública. Não é normal, né? Não pode ser normal um homem, porque terminou um relacionamento, matar a mulher, matar os Não, e achar que a filhos, mulher não tem o direito de querer de terminar um ter, relacionamento. querer, né? E a gente tem visto muitos Muito, casos muito. chocantes de que matam os filhos, mandam vídeo para a mulher. Que é isso, gente? Que vida é essa? Assim, a gente, quantas pessoas gostariam de estar vivos e não podem, né? Quantas pessoas estão em hospitais, estão, né, Lutando. lutando pela vida e não conseguem. Então, assim, que fique essa reflexão, né? O que a gente, como sociedade, está fazendo com o tempo que estamos vivendo, né, e com a nossa vida. Mulheres maravilhosas, a gente podia ficar aqui falando o tempo todo, porque assunto tem, experiências a gente tem, assim, né, casos para contar de sobra, mas assim, quero agradecer muito a vocês por estarem aqui, por terem vindo, né, participar desse episódio especial aqui do Manchete, do podcast do Manchete, o especial do blog da Suzy. E agradecer a Débora, dar os parabéns aí. O blog está sempre de portas abertas para você. Quando quiser, a gente voltar a falar e que você consiga mesmo, que você seja a primeira de muitas, né? E que daqui a pouco, sei lá, daqui a 4, 5, 6 anos, isso seja tão normal que a gente nem precise falar que, foi só lembrar, ó, a primeira foi ela, mas depois dela, né, vieram muitas outras. Obrigada, obrigada, Mariana, o mesmo para você, que venham outras mulheres, que daqui a pouco, que, né, nos próximas gestões para frente, quem sabe tenhamos também um presidente ou uma presidente negra, que eu acho que também é importante a gente ter, e agradecer a você, a presença, e a Cláudia Leonora. Eu falei assim, sou muito ousada de estar aqui entrevistando Cláudia Leonora, que é uma jornalista super reconhecida, inspiração para todas nós. Muito obrigada também pela presença e obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente e até a próxima.